Bora mergulhar num assunto que muita gente acha que conhece, mas que na verdade é bem mais complexo: o transtorno obsessivo-compulsivo, o famoso TOC. Sabe quando alguém diz, nossa, eu sou muito toque com organização? Pois é, a gente ouve isso direto. Mas esse uso casual do termo não tem quase nada a ver com a realidade clínica do transtorno. A realidade é que o transtorno obsessivo-compulsivo é a quarta doença psiquiátrica mais comum. Ela afeta de 2 a 3% da população mundial. É uma condição séria que realmente impacta a vida das pessoas. Então, o que define o toque de verdade é um ciclo bem específico. De um lado, existem as obsessões, que são aqueles pensamentos que invadem a mente sem serem convidados, sabe? E do outro, as compulsões, que são os rituais feitos para tentar aliviar a angústia que esses pensamentos causam. Esse ciclo acaba consumindo muito tempo e energia da pessoa. Para a gente entender o toque de verdade, a gente precisa olhar para dentro do cérebro. A neurociência hoje mostra que não é só uma questão de ansiedade. Existe literalmente um circuito compulsivo em ação. E aqui a coisa fica bem interessante. O jeito antigo de pensar era que a compulsão vinha como resposta à ansiedade. Mas o modelo mais moderno, o neurocomportamental, meio que vira essa ideia de ponta cabeça. Ele sugere que o ritual em si é o grande motor, impulsionado por uma falha de comunicação no cérebro. E essa imagem aqui, mesmo parecendo super complexa, ajuda a gente a visualizar isso. Ela mostra 5 circuitos principais do cérebro que podem dar problema no toque. Não precisa decorar os nomes, tá? O importante é sacar que não é só uma área, mas sim uma rede inteira que está conectada. É como se uma engrenagem mental ficasse presa, sabe? Forçando a repetição. E cada um desses circuitos explica um pedaço do problema. Por exemplo, quando o circuito frontolímbico está hiperativo, ele pode gerar um medo gigante e uma dificuldade de lidar com incertezas. Já uma falha no circuito sensório-motor pode causar aquela sensação de que algo não está certo, levando aos rituais. Ok, se o problema é tão complexo e envolve tantos circuitos, como é que se trata isso? A resposta não é uma bala de prata, mas sim um caminho bem estruturado que se apoia em 4 pilares. E essa estrutura organiza o tratamento em 4 partes principais. A gente começa com psicoeducação, depois vem a psicoterapia, a farmacoterapia e, nos casos mais resistentes, a neuromodulação. Juntos, eles formam uma base bem forte para a recuperação. O primeiro pilar é a base de tudo. Entender que o toque é uma disfunção do cérebro. Só isso já ajuda a diminuir aquela culpa que muita gente sente. E, claro, focar em hábitos saudáveis que dão um suporte geral para a saúde cerebral. O segundo pilar é a psicoterapia. Aqui, a estrela do tratamento é a terapia cognitivo-comportamental, a TCC, principalmente uma técnica chamada de exposição e prevenção de resposta. É uma abordagem bem direta e focada. Em seguida, no terceiro pilar, temos a medicação. Os mais usados são os ISSS, que são inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Eles ajudam a regular aqueles circuitos cerebrais que a gente viu antes. E, por fim, para os casos mais graves, aqueles que não respondem aos outros tratamentos, existe o quarto pilar. Ele inclui técnicas bem avançadas, como a estimulação cerebral profunda, que atuam diretamente na atividade do cérebro. Ter essa abordagem estruturada nos leva a uma pergunta fundamental, uma que os pesquisadores vêm tentando responder há muito tempo: por onde começar? Então a grande questão é, para quem está começando o tratamento, o que as evidências mostram que é mais eficaz? Começar pela terapia, pela medicação ou os dois juntos? Para tentar responder isso, vamos dar uma olhada numa pesquisa muito importante, uma meta-análise que juntou os dados de dezenas de estudos e colocou os tratamentos lado a lado para comparar. Olhando de primeira, os dados parecem bem claros, né? Esse gráfico mostra o quanto os sintomas de toque diminuíram. A barra da psicoterapia, principalmente a terapia comportamental, mostra um efeito bem maior do que a barra da medicação. Mas sempre tem um mas. A própria pesquisa aponta um detalhe fundamental, uma ressalva que meio que bagunça essa conclusão tão simples. O que isso quer dizer? Que em muitos desses estudos de só terapia, os participantes, na verdade, já estavam tomando remédio. Ou seja, o resultado incrível que a gente vê no gráfico provavelmente não é só da terapia, mas sim da combinação dos dois. A conclusão é que essa briga de terapia contra a medicação não faz muito sentido. A realidade é mais complexa. Tá, então se não há um contra o outro, qual é o caminho? O que isso tudo significa na prática para quem busca recuperação? Significa que o melhor tratamento não é uma escolha única, mas sim um processo, uma escadinha.
Para um toque leve, a psicoterapia costuma ser o primeiro passo. No moderado, a pessoa pode escolher entre terapia ou medicação. Já no toque grave, a recomendação geralmente é combinar os dois, terapia e medicação, desde o início. E tudo isso nos deixa com uma pergunta muito esperançosa para o futuro. Conforme a gente entende cada vez mais esses circuitos cerebrais, será que um dia a gente vai conseguir criar tratamentos tão personalizados a ponto de fato reprogramar o cérebro e quebrar esse ciclo compulsivo de vez? A ciência parece dizer que sim, que a gente está no caminho certo.